para a notícia importante de hoje. Notícia que surgiu com o Fala Galo, depois o GE aprofundou um pouquinho mais. A gente vai contextualizar e trazer o que a 98 sabe sobre essa reunião do Atlético com o Bernard. A gente sabe que do interesse do Bernard em voltar ao futebol brasileiro, do interesse do Atlético no Bernard, não só em 2024, mas historicamente, o Atlético sempre fica de olho ali no Bernard, os dois sempre estão namorando. O Bernard deixou claro que a sua prioridade é o Atlético, a prioridade é bem diferente da sua exclusividade, então o Bernard dá preferência em retornar ao futebol brasileiro, vai dar preferência ao Atlético. O staff do jogador convidou o Atlético para uma reunião para explicar como está a situação dele. O contrato dele acaba no meio do ano, quando se encerra a temporada europeia, mas o campeonato grego acaba um pouquinho antes, porque ele não tem 20 clubes como os outros campeonatos nacionais, então ele se encerra um pouquinho antes. Então o Atlético pode tentar ali também uma liberação antes do final do contrato do Bernard, mas nesse momento ele já pode assinar um pré-contrato e chegar de graça. O Atlético vai ouvir o que vai ser apresentado, vai entender os valores da negociação, o objetivo do Bernard, vai sentar e vai conversar, está disposto a ouvir. Mas o Bernard não é prioridade para o Atlético, de acordo com o Fala Galo e com o GE. Pela idade, o Bernard está com 31 anos, o Atlético busca jogadores mais jovens, a SAF busca um perfil de jogadores mais jovens. Aí a gente pode até trazer aqui casos de jogadores que a gente já abordou aqui nessa mesa como notícia, não como desmentindo especulações. Marcos Leonardo, Rodrigo Muniz, o próprio Gabriel Peck, que está de saída do Vasco, indo para a MLS. Então, jogadores jovens, e o Atlético prioriza jogadores de beirada e de velocidade. O Bernard saiu do Atlético sendo esse jogador de beirada, mas hoje ele é um camisa 10, que atua por dentro, ele é um meia que joga por dentro. Claro que ainda tem condições de jogar por fora, pela beirada, mas hoje ele atua por dentro e a prioridade do Atlético é um jogador de beirada. Então aí, ele disputaria, em tese, a posição com Scarpa? Se chegasse aqui hoje? Assim, a gente sabe que dá pra jogar todo mundo junto. Sim. Mas na leitura do Atlético é exatamente isso. Já contratamos jogador pra essa função, que seria o Gustavo Scarpa. Aí você ainda tem o Zaratio, tem o Igor Gomes, tem o Pedrinho. Então já tem jogadores que ocupam essa faixa do campo do Bernard. Apesar de que o Bernard mas e se fosse tá pra ele pro canto ali? Pra que lado que ele ia? E aí dá pra, provavelmente pra esquerda, porque é onde ele sempre se deu melhor jogando aberto pela esquerda. E aí você teria opções para montar um ataque. Você tem Gustavo Scarpa, Zaratio, Bernard, Paulinho, Hulk. Então dá pra você, por exemplo, se você quer um time mais ofensivo, você pode recuar o Zaratio um pouco mais, colocar ele ao lado de um Otávio ou de um Batalha, o Scarpa um pouco mais centralizado, o Bernard aberto. E como os dois têm essa facilidade pra cá e pro lado, eles podem revezar, uma hora um vai por dentro, outro por fora. E na frente, Paulinho e Hulk, o que o Atlético já vem fazendo. Então dá pra jogar, mas não é a prioridade do Atlético. E aí, Padreco, pra você entrar aqui... De tudo que você falou aí, eu só me apeguei a uma palavra. Diga. De graça. Vem de graça. De graça mais ou menos. Vem de graça. Você não precisa pagar muita coisa, vem de graça. Mas o assédio... Isso é muito bom, né? Só antes do Padreco falar, o assédio em cima do Bernard também não há de ser leve, né? Não, com certeza não. Até porque 31 anos, a gente sabe que o jogador de 31 anos... Tem hoje, se ele muita volta lenha pro pra Brasil, queimar, né? Ainda joga uns 5 anos, se ele quiser. Mas o Bernard viria pra cá e aceitaria uma reservazinha? Padreco, é o mesmo caso que a gente tava conversando sobre o Gustavo Scarpa. Eu acho que se ele ficar na reserva porque ele não tá jogando, ele não tem nem que aceitar. Sim. Ele que não é ele que decide quem joga. Claro. Mas dificilmente o Bernard, conhecendo o futebol dele, ele vai vir pra cá e vai ser reserva. Ele tem futebol pra ser titular tranquilamente. Então é aquilo que a gente falou do Scarpa. A tendência é que chegue pra ser titular, chega pra botar a camisa, vestir, ser titular e uma peça muito importante pro time. A questão é que o Atlético busca um perfil de jogador mais jovem, um jogador de velocidade, de beirada, porque, como a gente tá falando aqui, com a característica do Bernard, o Atlético tem dentro do elenco. Um jogador, aquele pontinha que vai pra dentro, vai pro X1, aquele pontinha vagabundo, Padreco, o veloz. O Galo não tem. Eu gostei esse disso. Cara. Pontinha vagabundo, é bom pra caramba. O cara de velocidade isso. do Atlético é o Pavon, que Sim. também não é esse do 1 contra 1. Mas aí eu te pergunto, você quer o Bernard de volta ao Atlético? Cara, depois de todos esses empecilhos que você colocou Porque aqui, ele do Palmeiras. fica difícil. Não. Ele perguntou do Galo. Vem de graça? Beleza. Vão colocar o menino pra jogar? Vão. Beleza. Já tem identificação com a torcida. Ele quer jogar? Quer.
Ele quer quantos anos de contrato? Uns 3 anos, mais ou menos? 4 anos? Provavelmente, Até ele aposentar? Né? Não, acho que ele consegue mais um. Cara, ele faz essa transferência agora e acho que ele ainda consegue mais um contrato. Se não achar ninguém com 20 anos, 22 anos, como você tem aí, essa idade mentirosa sua de 22 anos, Henrique, eu acho o seguinte aqui, que seja bom, é uma coisa legal, porque o Campeonato Brasileiro é longo, cara. Perfeito. Não é verdade? Ó, eu vou dizer a minha opinião aqui rápida. O Bernard pode até não ser prioridade no Atlético. Perfeito. Mas não, só se for por outro motivo que não seja a idade. Porque com 31 anos, o Bernard ele tem muita bola, adquiriu uma experiência muito boa e ele pode agregar e muito ao elenco do Atlético com a qualidade dele, com a experiência que ele adquiriu jogando na Europa. Agora, o que hoje é prioridade para o Atlético? Porque, na minha visão, com a chegada do Scarpa, quem que seria o jogador de centro do time? Zarate. Zarate ainda é um jovem jogador que, se bem explorado, que se bem trabalhado, tem um mercado até para fora e o Atlético conseguir fazer dinheiro em cima de uma possível venda do Zarate. Só que a chegada do Bernard, independente dele ser titular ou não, agregaria e muito ao elenco. O Filipão conhece o futebol do Bernard, podia ter convocado o Bernard para a Copa do Mundo de 2014, e muito embora o Bernard jogasse numa posição diferente da que ele joga hoje, mas eu acho que se as condições forem boas, financeiramente falando, e também as condições de... financeiramente eu falo salário e tudo mais, eu acho que o Atlético devia investir e repatriar o Bernard. Até para, repito, o Atlético tem um calendário cheio de competições importantes. O Bernard iria muito bem a calhar. Ele viria o quê? Por R$1 milhão, mais ou menos? E aí agora vai um pouco da opinião, não da contextualização da informação. Eu concordo com o Vinícius, porque aí o Bernard ele encaixa numa questão de oportunidade de mercado. Talvez ele não estivesse na pauta do Atlético, a gente precisa de um jogador como o Bernard. Mas se ele tá voltando ao futebol brasileiro, pela qualidade que ele tem, pela identificação que ele tem com a torcida, pela liderança que ele ia ter no elenco, por já conhecer o Atlético, por já conhecer a casa e já ser um ídolo da torcida, tudo isso pesa a favor. Eu acho que o Atlético tinha sim que se esforçar para trazer o Bernard, a não ser que o salário dele seja um absurdo. A gente sabe que... É uma coisa assim diferente, desculpa eu tô entrando aqui, porque o negócio é futebol, né? Futebol eu conheço muito. A respeito disso, veja só, você tem a grana, você vai decidir a parada. Tá lá o Bernard e tá o Wesley, do Cruzeiro, né? Em qual você apostaria ali? O Wesley ainda não demonstrou todo o seu futebol. Estão beirando na mesma idade, né? Não estão beirando na mesma idade, não, mas de olho fechado eu vou no Bernard, viu, Casão? Mas é isso, acho que o Atlético tem sim que se esforçar para trazer o Bernard. E neste momento, o que a gente tem de informação é isso. Caso a gente tenha mais informações, a gente vai em busca também do desenrolar dessa reunião. A gente vai trazendo para vocês aqui na Rede 98.